Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Estatística Experimental. Sou o professor Paulo Henrique e nesta aula vamos falar sobre o delineamento inteiramente casualizado, o DIC. Então esta aula está dividida em três partes, né? Essas duas primeiras partes são introdutórias e a terceira parte é mostrada utilizando o software Sysvar. Bom, nós temos o seguinte, que o delineamento inteiramente casualizado, ele é o delineamento experimental mais simples de que existem. Nesse caso, nós temos também o delineamento em blocos casualizados e o delineamento em quadrado latino, como exemplos, né? E o DIC é o delineamento mais simples. Ele é instalado em situação de homogeneidade, ou seja, por conta disso, ele vai ser utilizado em locais onde você consegue assegurar essa homogeneidade, como, por exemplo, laboratórios, casas de vegetação, em quaisquer outros locais que você consiga assegurar isso. Aí tem, por exemplo, uma figura que mostra um laboratório, né? E é muito comum laboratórios utilizar esse delineamento inteiramente casualizado, trabalhando, por exemplo, com placas de Petri, né? Depois temos aí as casas de vegetação. Nas casas de vegetação também é bastante usual utilizar esse tipo de delineamento. Em alguns momentos também ele é utilizado no campo, né, mas assegurando que aquele solo, em toda aquela região experimental, seja a mais homogênea possível, onde você vai instalar esse delineamento aí. Bom, como se caracteriza então este delineamento, né? Primeiramente, ele utiliza apenas os princípios da repetição e da casualização. Então, neste delineamento experimental, nós utilizamos somente dois princípios básicos, aí, a repetição e a casualização. Ou seja, nós não utilizamos o princípio do controle local. Os tratamentos, eles são distribuídos aí nas parcelas, né, de maneira ou de forma bastante casual, ou inteiramente casual, por isso fala-se inteiramente casualizado, né? Onde nós temos números iguais ou diferentes de repetições para os nossos tratamentos. Aí tem-se um exemplo, né, onde nós utilizamos aí a casualização. A casualização a gente pode fazer por sorteio, né? Então, por exemplo, onde ali está caracterizado ou está marcando o número 1 naquela coluna lá, nós podemos sortear lá quais são os 5 tratamentos, né, que vão ocupar essa coluna aí, e assim por diante, né? E aí também nós temos a repetição. Nesse caso, essa coluna ela faz o papel da repetição. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 repetições, tá? Então, você tem a repetição e a casualização. Casualização é o sorteio que a gente faz dos tratamentos às respectivas unidades experimentais ou parcelas. Esse sorteio é feito de forma totalmente casual, pode ser feito, por exemplo, pode ser utilizado um software para auxiliar nessa casualização. Bom, todos os delineamentos experimentais eles possuem vantagens e desvantagens. E aí do delineamento inteiramente casualizado, nós temos aí que a vantagem dele, algumas vantagens, né? Diz o seguinte, que o número de repetições pode variar de um tratamento para outro. Bom, isso é bastante importante porque você pode ter aí vários tratamentos e esses tratamentos não estarem igualmente repetidos. Por exemplo, eu tenho 4 tratamentos. Aí 2 tratamentos eu tenho 3 repetições e os outros 2 tratamentos eu tenho 5 repetições. Ou cada tratamento possui um número diferente de repetição. Só que, embora, né, o ideal seria nós utilizarmos o mesmo número de repetições para todos os tratamentos. Isso aí seria o ideal. Bom, a análise estatística é a mais simples, né? Daqui a pouco nós vamos ver o porquê disso, né? E temos também que o número de graus de liberdade para estimar o erro experimental, que é dado, né, pelo desvio padrão residual, né? Ele é o maior possível. Bom, aí tem-se algumas implicações aí, também nós vamos discutir isso aí, utilizando, né, ou fazendo a análise de variância. Bom, tem-se também as desvantagens, né? Uma grande desvantagem é que ele vai exigir a completa homogeneidade das condições experimentais. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não pode utilizar esse delineamento, ou não devemos utilizá-lo aí,
né? Principalmente em situações onde você não consegue assegurar isso. É muito comum utilizar no campo, né? Às vezes você tem uma área relativamente grande ou razoável aí, e aí você não consegue assegurar a homogeneidade de toda essa área experimental. Por conta disso, nós não podemos utilizar este delineamento. Daí a gente utiliza também mais o princípio do controle local, né? E aí, utilizando o princípio do controle local, nós não temos mais o delineamento inteiramente casualizado. Aí a gente tem outro delineamento experimental que nós vamos ver depois. Bom, pode conduzir a uma estimativa bastante alta, né, para a variância residual, pois não utiliza o controle local. Isso aí é um pouco importante, né, para a gente falar o seguinte, o que é estimativa bastante alta? Esse aí é uma comparação que a gente faz, por exemplo, de um delineamento inteiramente casualizado, se comparado com um delineamento em blocos casualizados. Geralmente, né, se você fizer essa comparação, você vai ter que a estimativa para a variância residual, né, do caso para o delineamento inteiramente casualizado, será maior, né, do que o caso do delineamento em blocos casualizados, onde o delineamento em blocos casualizados ele já utiliza o princípio do controle local. Bom, aí nós temos o seguinte, que todo o nosso modelo, todo o nosso delineamento, né, todo delineamento experimental possui um modelo estatístico por trás, né? Ou seja, um modelo aí que vai representar cada uma das observações obtidas. Então, nós só podemos dizer o seguinte, que y e j, né? Esse y e j é a nossa observação, é em função de um μ, que é um valor constante, né? Às vezes a gente também chama de média geral comum a todas as observações, mais um tal i, que é o efeito, né, do iésimo tratamento, mais um epsilon e j. Esse epsilon e j é uma variável aleatória, né, que a gente assume que ela tem uma distribuição de probabilidade. Então, eu já vou falar um pouco disso aí com vocês, né? Então, nós consideramos aí, então, que nós temos I tratamentos, né, e J repetições. I tratamentos, J repetições. E aí, quando a gente vai utilizar, nós temos quaisquer delineamentos, é importante que a gente faça a análise de variância. Mas o que é essa análise de variância? A análise de variância ela foi introduzida aí por Fisher, né? E ela consiste basicamente num processo aí algébrico, né? Onde que nós utilizamos para decompor a variância total, né? Ou a variabilidade total, entre as unidades experimentais. Ou seja, nós podemos dizer que a variância total ou a soma de quadrados de desvios totais, né, ou ainda a soma de quadrados total, ela pode ser decomposta, né, em componentes associadas à variabilidade do erro, né, que a gente não tem controle, mais a variabilidade do. Então, essa análise de variância ela busca fazer isso aí. Bom, mas a análise de variância ela busca então separar essas variabilidades total em variabilidades devido ao acaso e variabilidade devido ao tratamento e verificar se essas variabilidades aí, né, elas vão apresentar algum efeito significativo ou não. Mas o que é isso? Bom, temos o seguinte, né? Mais especificamente, a gente pode dizer que a variação total ela é decomposta em 3 grupos de causas ou fontes de variação. Então, a gente tem aí a variação relacionada aos tratamentos, ou com os tratamentos, né? A variação relacionada com causas controladas pelo delineamento experimental, e daí isso aí é bastante importante e é uma coisa que deve ser bastante considerada, né, quando você está trabalhando lá no planejamento de um determinado experimento. E a variância relacionada já ao algo que é o acaso, né, que é o erro experimental. Então, o erro experimental muitas vezes é tudo aquilo que a gente não tem controle, ou tudo aquilo que a gente até mesmo desconhece lá no nosso experimento. Só que ele tem uma variabilidade que vai, de certa forma, contribuir aí para a variabilidade total. A ideia é que você faça com que esse erro experimental seja o menor possível. É praticamente impossível você ter algum tipo de delineamento experimental, né, uma análise estatística, onde que você tenha um erro nulo, ou praticamente zero aí. O ideal, né, é você tentar trabalhar de tal forma que esse erro experimental seja o menor possível.
Bom, para que possamos então utilizar esta técnica, né, a técnica da análise de variância, é necessário que sejam satisfeitas algumas pressuposições. Depois nós vamos ter um vídeo, né, que vamos detalhar um pouco melhor para vocês as pressuposições. Mas a princípio vocês precisam saber que a análise, né, pode ser utilizada quando nós temos as pressuposições sendo atendidas. E quais são elas? Os efeitos aí, primeiro, né, os efeitos do modelo estatístico devem ser aditivos. Lembrem-se lá do caso dos efeitos, né, do modelo, em que a observação total, né, uma observação minha, ela é em função de um valor constante, mais, né, a variabilidade de tratamento, mais o efeito do erro. Perceba então que você está somando essas componentes. Então isso é aditivo, né, o efeito é aditivo. E tem também que os erros experimentais, né, devem ser normalmente distribuídos. Lembre-se lá com o εj que eu disse para vocês, ele é uma variável aleatória que possui uma distribuição de probabilidade. E essa distribuição de probabilidade que a gente considera para o erro é que seja normal, né, tenha distribuição normal e que seja independente. Né, essa questão da independência significa que uma observação, né, uma observação não influencia na outra observação. E também nós temos o fato de que isso é válido, principalmente porque nós estamos utilizando os princípios lá básicos da experimentação, em especial o princípio da casualização, que vai assegurar por meio de sorteio que nós tenhamos, né, a independência entre as observações. Né, com média zero, né, então o erro tem média zero e variância comum, né, no caso a variância constante. Então, a média zero e a variância comum, a variância constante, a gente fala que é homocedasticidade, né? Ou então a gente fala que o erro é homocedástico, né? Então, essas são as pressuposições. O modelo deve ser aditivo, os erros devem ser normais, né? Normais e independentes, né? Com média zero e variância constante. Bom, quando se instala então o delineamento inteiramente casualizado, o objetivo nosso, né, em geral, é o quê? É nós testarmos a igualdade das médias de tratamentos. Nós estamos, então, toda vez que você faz um experimento, a ideia é que nesse experimento você consiga, ao final desse experimento, fazer uma comparação entre médias dos tratamentos. Então, você tem vários tratamentos, você quer comparar se todas aquelas médias são iguais estatisticamente ou se pelo menos um par de médias vai diferir entre si. Então, as hipóteses estatísticas que nós temos, no caso, para o delineamento inteiramente casualizado são, né, primeiro caso aí, H0, né, que é a nossa hipótese da nulidade, ela diz o seguinte, que a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento 3 e assim por diante. É igual até a média do tratamento I, ou do iésimo tratamento. A hipótese alternativa, basicamente, esse Mi diferente de Mi', né, com I diferente de linha, na verdade diz o seguinte, que pelo menos um par de médias, né, ou pelo menos uma média difere das demais, né, ou pelo menos um par de médias é diferente entre si, ou difere entre si. Ou então nós podemos dizer que uma forma alternativa é falar o seguinte, que nossa hipótese H0, que tal 1 é igual a tal 2, que é igual a tal 3, e é igual até tal I. Né? Tudo isso é igual a zero. Ou, em outras palavras, nós dizemos que o efeito, né, dos tratamentos é igual a zero. Então, aquele tratamento que você está utilizando, ele tem efeito nulo. Então, por exemplo, você está utilizando um determinado tratamento lá, né, como adubação, se você utilizar aquele tratamento lá no seu solo, enfim, na cultivar no qual você estiver trabalhando, pode ser que ele não está contribuindo em nada com a média na produtividade dessa cultivar. Então, nós dizemos que o efeito desse tratamento aí é zero. Né? Por quê? Porque ele não traz nenhuma contribuição lá ao respeito da sua variável resposta. Nesse caso, a variável resposta sendo, por exemplo, produtividade. Então, aí nós temos a hipótese alternativa, né? Pelo menos um tratamento, o efeito de um tratamento é diferente de zero, tal I diferente de zero. Né? Bom, aí agora eu apresento para vocês, né, o famoso quadro da análise de variância que nós temos. Geralmente a gente chama de ANOVA, né, Analysis of Variance, ou nós podemos falar que a análise de variância, né,
ou ANAVA, né, também é utilizado. No caso, para nós utilizamos como ANAVA. Né? Então, no caso, para um delineamento instalado segundo o DIC, né, com igual número de repetições para todos os tratamentos, daí então nós estamos considerando que todos os tratamentos são igualmente repetidos. Tá? Aí então nós temos lá o FV, esse FV aí é o que a gente chama de fonte de variação. Também às vezes tem autores que chamam isso aí de causas de variação, então CV ou causas de variação, FV, fontes de variação ou de variabilidade. Aí nós temos lá essas fontes de variação devido a tratamentos, devido ao resíduo, né, o erro experimental, e devido ao total. O GL ali seguindo, né, é o grau de liberdade. Esse grau de liberdade está associado, por exemplo, para tratamento, como sendo o número de tratamentos que eu tenho, ou seja, eu tenho I tratamentos, subtraído de uma unidade. Então, I menos 1 é o grau de liberdade para tratamento. Se você tiver 5 tratamentos, então 5 menos 1, 4. Né? Então, daí eu tenho então, 4 graus de liberdade para tratamentos. O resíduo, aí a gente pode, para que a gente não precise decorar nada, né? Que é I que multiplica J menos 1, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar como sendo a diferença, né? Por diferença. Por quê? Porque eu posso pegar a diferença do grau de liberdade total, sendo que o grau de liberdade total é o número total de observações que eu tenho. Eu tenho I tratamentos com J repetições, então eu tenho I vezes J observações. Então, I vezes J é menos 1, é o total de observações subtraídos de 1. Portanto, o grau de liberdade por resíduo é por diferença. Então, o grau de liberdade total menos o grau de liberdade devido a tratamentos. Então, quando a gente faz essa conta, a gente fica, então, com esse resultado aí. I que multiplica J menos 1. Lembrando, né? I é o número de tratamentos, J é o número de repetições. Daí nós temos o seguinte, né? A soma de quadrados. Né? Então, a gente tem a soma de quadrados de tratamento, soma de quadrados do resíduo e a soma de quadrados total. Logo em seguida, nós temos lá o quadrado médio. Né? Esse quadrado médio nada mais é do que a soma de quadrados dividido pelo respectivo grau de liberdade. Por exemplo, para o quadrado médio de tratamentos, nós temos que isso é a soma de quadrados de tratamento dividido pelo respectivo grau de liberdade de tratamento, que por sua vez é I menos 1. Então, é a soma de quadrados de tratamento dividido por I menos 1. Mesma coisa é válido para o resíduo, que é a soma de quadrado do resíduo dividido por I que multiplica J menos 1. Daí, o F, né, nós temos o valor do F, a estatística F, na verdade, é o quê? É o quociente, né, entre o quadrado médio de tratamento pelo quadrado médio do resíduo. Então, isso aí, nós vamos então encontrar um valor de F calculado. E aí, correspondente a esse valor de F calculado, nós temos um valor que a gente precisa encontrar, que é o F tabelado. Esse F tabelado aí, ele tem o F tabelado com alfa, né? É importante ressaltar isso porque nós temos várias tabelas da distribuição F. Nós temos a tabela de distribuição F, por exemplo, de 0,5%, de 1%, 5%, 10%. Na prática, é muito usual nós utilizarmos a tabela de 5%. Também é comum utilizar de 1%, mas talvez essas sejam as mais utilizadas aí. Mas nada me impede de utilizar, por exemplo, a tabela F com 2% ou 3% e assim por diante. Mas por conta disso, não é comum ter tabela aí para valores diferentes, né, desses que eu já mencionei. Logo, então, nós temos que utilizar o software para calcular ou para encontrar o valor do F respectivo que nós queremos. Então, você define lá, por exemplo, a 5%, né? Então, vai na tabela F de 5%, daí você vai olhar na tabela F o respectivo grau de liberdade do numerador. Daí, veja que o F calculado, quem está no numerador é o quadrado médio de tratamento. O quadrado médio de tratamento tem quantos graus de liberdade? I menos 1. E aí, quem está no denominador é o quadrado médio do resíduo, que por sua vez tem I que multiplica J menos 1 graus de liberdade. Portanto, nós temos então I menos 1 grau de liberdade no numerador e I que multiplica J menos 1 grau de liberdade no denominador. Sabendo o valor do grau de liberdade do numerador e do denominador e vendo qual é a tabela específica que nós temos, nós encontramos o valor respectivo do F tabelado.
Bom, mas aí uma vez que eu conheço o valor do F tabelado, né, e eu tenho o valor do F calculado, eu vou comparar esses dois aí ao final. E aí nós vamos comparar e vamos verificar o seguinte: bom, se o valor do F calculado for menor que o valor do F tabelado, daí eu estou considerando, por exemplo, né, a 5%, uma tabela de 5%. Daí nós vamos dizer que o teste é não significativo ao nível de 5% de significância, alfa igual a 0,05 ou 5%. Em outras palavras, nós vamos dizer, nós não vamos rejeitar H0. Né? E aí, a notação é bastante comum, às vezes, aparecer NS, né? O F lá calculado, né? NS, denotando não significativo. Então, nesse caso aí, nós não rejeitamos a hipótese da nulidade. Qual que é a hipótese da nulidade? É que a média de todos os tratamentos são todos iguais entre si. Bom, agora seguindo, né, eu posso aí considerar, aparecer, por exemplo, o F de 1%, né, daí a gente tem que tomar cuidado, né, porque, por exemplo, se eu tiver um valor do F calculado que seja, né, maior do que um valor do F tabelado de 5%, porém menor, né, que um valor de F tabelado a 1%, nós vamos dizer que o teste, né, ele é significativo ao nível de 5% de significância. Né? Por conta disso, nós rejeitamos a hipótese H0 em favor de H1 ou HA com um grau de confiança de 95%. Daí nós vamos considerar lá um único asterisco, né, quando o valor for significativo a 5%, mas não significativo a 1%. Nós consideramos somente um único asterisco. Ou seja, nós rejeitamos a hipótese nula, a hipótese de que todas as médias são iguais. Tá, mas então o que eu chego à conclusão? As médias são todas diferentes? Não, eu não posso fazer esse tipo de afirmação. Mas se eu tiver, por exemplo, três médias que eu estiver comparando, M1 é igual a M2, que é igual a M3, daí o que poderia acontecer se eu rejeitar que essas médias são iguais? Por exemplo, o M1 pode ser diferente de M2, né, e diferente de M3, mas M2 e M3 podem ser iguais. Então pode acontecer algo desse tipo aí. Então você tem duas médias que são iguais entre si, né, e uma média que é diferente das outras duas. Ou pode acontecer vários outros casos, mas também a gente tem o fato de que pode ser que as três médias sejam diferentes entre si. Né? E por último, se o valor meu do F tabelado, né, a 1% for menor do que o valor do F calculado, né, nós temos que o teste ele vai ser significativo ao nível de 1% de significância. Daí nós rejeitamos H0 em favor de H1 ou HA com um grau de 99% de confiança. Daí nós vamos falar que o nosso F, né, ele é significativo, podemos colocar dois asteriscos nele, pelo fato dele ser significativo a 1%. Bom, quaisquer dúvidas aí ao respeito dessa aula e de todas as... Bom, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, né, quaisquer dúvidas, elas podem ser colocadas lá no nosso fórum de dúvidas do campus virtual. Até uma próxima videoaula.